Boa noite, todo mundo que está entrando. Obrigada pela presença. Quem tiver dúvidas já pode ir mandando aí. Quem tá gravidinha vai contando aí pra gente o que tá fazendo de exercício, como é que vocês estão se virando. A Lid tá entrando. Oi, Lid. Oiê, boa Gente, noite. então, talvez vocês devem conhecer que a gente tem feito algumas lives juntas, eu e a Lidiane Scarrone, que é fisioterapeuta pélvica, trabalha também com programa de exercícios para gestantes e puérperas e é mãe do Theo e mais recentemente da Maitê, né? Tudo bem, Florzinha? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço, Lid, porque esse é um tema que acho que para todas as mulheres que estão gestando nesse período, né, é uma preocupação. Ai, meu Deus, e agora eu quero ter parto e fisioterapia pélvica, faço, não faço, tenho medo de me Uhum. contaminar, mas será que se eu não fizer eu vou conseguir ter parto? Mais importante, né, e exercício físico, como é que eu faço agora? Então, para começar, eu quero reforçar, né, que gestantes e crianças abaixo de 5 anos são considerados grupos de risco para o coronavírus, então existe a recomendação de que esses grupos façam isolamento social e saiam de casa apenas para procedimentos que são indispensáveis, né? Então, como que a gente vai colocar a fisioterapia e o exercício no meio disso tudo que a gente está vivendo? Ah, e puérperas também, não sei se eu falei de puérperas, mas se encaixam no grupo também, né? Uhum. Vai. Então, Tá me não quer, ouvindo? tô ouvindo. Queres falar alguma coisa? Tem uma listinha de perguntas para daí a gente começar. Eu acho o tema bem pertinente mesmo, Jana. Até a gente já havia falado mais cedo hoje. É essa questão de as gestantes hoje, elas se sentem muito cobradas, né? Porque elas querem fazer um acompanhamento durante toda a gestação da forma mais correta possível, só que estamos vivendo uma pandemia. Então, existem cuidados, e principalmente no caso dessas mulheres. Então, a grande questão é até que ponto é realmente necessário determinados serviços e até que ponto a gente pode adequar esses serviços. Uhum. Tá? Não precisa basicamente ser o convencional que nós estávamos habituadas a fazer, né? Em relação à nossa prestação de serviço. A gente pode orientar essa gestante, prestar um acompanhamento de forma online, a gente pode aguardar mais um pouco, para não haver esse desespero da mulher acreditar que não vai conseguir se não fizer, entendeu? Então eu acho bem interessante a gente conversar sobre isso. Existe o cenário ideal, né? E existe o cenário Uhum. possível. A gente consegue trabalhar, né, das duas formas, e aí hoje a gente vai explicar um pouquinho para vocês como fazer. Então, Lid, eu vou começar aqui, bom, por trimestres aqui as perguntas, tá? Nunca fiz avaliação de fisioterapia. Quero fazer, mas estou com medo de contrair a doença. É possível fazer avaliação online? Ok. É uma gestante no primeiro trimestre, isso? Essa não colocou, não tem, Se no é geral, gestante ou assim. não. Tá. Então, Jana, a avaliação, a consulta online, ela está liberada, né, pelo nosso conselho. O que essa mulher ela precisa saber é que pode haver uma consulta online, mas ela vai ser diferente de uma consulta presencial.
ela seria mais a caráter de informação, de sanar dúvidas, de orientar essa mulher, e não propriamente prescrever um tratamento, porque é muito difícil, como eu vou prescrever um tratamento sem a minha avaliação física, né? Porque nós precisamos do toque, nós precisamos olhar a região íntima para quantificar uma falta de força ou uma falta de relaxamento. Então, eu poder programar e prescrever um tratamento é complicado. O que eu posso hoje, para tranquilizar essa mulher, gestante ou não, é nessa consulta online responder as dúvidas e, conforme for a queixa apresentada, orientar o que é melhor, orientar o que pode evitar, para quando passar essa questão da pandemia, quando a coisa melhorar, a gente poder fazer de forma correta um tratamento. Uhum. Mas então, resumindo, né, a avaliação consiste em ver a queixa e fazer o exame físico para daí ter o diagnóstico, se existe alguma disfunção, alguma contratura, alguma coisa. Então, isso, infelizmente, sem ser presencial, não é possível, né? Exatamente, fica complicado, porque essa mulher, por mais que ela tenha uma percepção corporal legal e que ela diga para mim, eu acho que, ela não tem certeza. E muitas vezes a mulher ainda acha que tem certeza e não tem, né? É complicado. Então, realmente, para a gente poder fazer uma prescrição de tratamento correta, eu preciso fazer uma avaliação correta, né? Uhum. E aí, começando por trimestre, então. Gestante de 13 semanas. Nunca fiz avaliação pélvica, gostaria de fazer, mas agora eu tô com medo de contrair a doença. Eu posso aguardar ou seria melhor fazer agora? Jana, as respostas eu vou responder também conforme no que eu acredito, tá? Claro que cada colega adota uma postura, né? Uhum. Enfim, tanto perante a como agir diante da pandemia, como em relação ao trabalho. Eu penso assim, a gestante, ela geralmente inicia a fisioterapia pélvica ali pelas 13 semanas mesmo. Tá? Então, essa mulher, ela não está atrasada, ela não tem problema nenhum, ela ainda não ter tido feito essa avaliação. Se ela tem esse receio, eu diria para ela aguardar um pouquinho mais, tá? Para a questão dessa avaliação presencial. O que pode ser feito é essa consulta online, porque daí a gente já troca figurinha, já orienta, ela se sente mais acolhida e mais bem informada, para esperar um pouquinho mais, tá? Do que ela já ficar tensa e agendar uma consulta e ficar receosa, eu acho que não tem porquê, tá? A gente pode aguardar mais um pouquinho, sim. Tá, ótimo. E aí, para gestante, com 22 semanas, sem nunca ter feito avaliação, o que ela poderia fazer em casa? Tá. Então, quando o pessoal pede sugestão de exercício é um pouco complicado, porque eu não sei quem foi a mulher que elaborou essa pergunta, tá? O que as pessoas precisam entender, às vezes, não é que o profissional que a gente não queira passar informação, ajudar vocês, é porque a gente não sabe que corpo é esse e o que esse corpo realmente precisa para a gente poder ajudar. Porque se eu passo uma informação equivocada, às vezes eu até pioro um quadro de dor, enfim, alguma disfunção, tá? Então, uma mulher com 22 semanas de gestação, o que eu poderia sugerir é aqueles cuidados básicos, cuidar a forma como vai sair da cama, virar de lado para levantar, seriam essas orientações, sabe? Para não forçar ali e agravar uma diástase abdominal. Então, a gestante, ao sair da cama, que ela vire de lado, assim, ela não força a lombar, ela não força o abdômen para provocar um aumento de diástase. Bombear a panturrilha, eu brinco, sabe? Ficar na ponta do pé e descer. Como a gente tem ali, a gente tem a questão de a circulação, ela tá diferente, a gente fazer esse bombeamento de fazer com que o sangue suba com um pouquinho mais de força, é super positivo também, e isso eu não conheço, mas eu posso sugerir que essa gestante evite ficar muito tempo na mesma posição, porque é um corpo que está em transformação e ele ficar muito tempo parado, ela vai ter mais queixas do que o habitual.
Seriam basicamente essas dicas que eu poderia dizer sem conhecer, sabe? Ótimo. Uhum. Excelente. E isso a gente falou mais sobre exercício geral, né? E se fosse Uhum. para fisioterapia pélvica, tem algum exercício que ela poderia fazer em casa? Jana, assim, ó, se eu conheço essa gestante, sim, aí teria como haver toda uma troca de prescrição, de informação. Quero ver se eu consigo ser clara. Assim, ó, quando a gente fala em fisioterapia pélvica, muitas vezes as mulheres associam sempre só perereca, né? E contrai e relaxa. Uhum. Fisioterapia pélvica não é só isso, tá? Por exemplo, se essa gestante em casa resolve contrair, porque é o que a gente mais escuta, né? Aperta, aperta, aperta. Se essa gestante é uma mulher que apresenta uma musculatura ali no períneo fraca e ela só contrai, tá ótimo. Ela tá acordando aquele músculo, ela tá promovendo estímulo, tá tudo certo. Teoricamente, ela não vai ser prejudicada. Em contrapartida, se essa mulher é uma mulher que já apresenta um períneo tenso, contraturado, e ela ficar apertando, gente, ela vai sentir dor, ela vai sentir dor na relação sexual, provavelmente ela não vai conseguir fazer o esvaziamento completo na hora do xixi. Então, para essa mulher não vai ser legal o contrai e o relaxa. Tu Uhum. entende? E a mulher, quando ela lê sobre isso, ela não sabe qual é o músculo dela da perereca. Ela não sabe se ela tem esse músculo tenso ou se ela tem esse músculo fraco. Isso. Você entende? Então, assim, a fisioterapia pélvica, quando a gente já conhece essa mulher, a gente troca informação, a gente pode prestar uma orientação um pouco diferente. Quando a gente não conhece, as orientações seriam parecidas com as dos exercícios. Por exemplo, cuidar da higiene íntima, coisas que possam melhorar o dia a dia dessa mulher, mas não um tratamento. Uhum. Outra coisa importante, né, Lídia? Às vezes a gente fala, contrai, relaxa, mas tem uma coisa que a gente só aprende depois que passa com a avaliação do fisioterapeuta pélvico, é que os músculos que a gente contrai, às vezes não é o ideal, né? Então, porque Uhum. geralmente a maioria das pessoas, quando fala, contrai, segura o xixi, né? Faz força de segurar o xixi ou contrai a musculatura pélvica. O que a gente vai fazer? A gente contrai a musculatura, mas contrai o músculo da vagina, do glúteo, às vezes até da coxa, né? Que a gente chama de Uhum. musculatura acessória. E Acessória. na avaliação do fisioterapeuta, ele vai fazendo um treinamento para que a gente consiga fazer o exercício só na musculatura, nos músculos da vagina, né? Ou que sustentam ali mais do períneo mesmo, sem o uso da musculatura acessória. Me corrija se eu estiver errada. Não, super correta. É muito comum também o uso do abdômen, né? Até a maxilar. A mulher, ela contrai o corpo todo para pegar lá no buraquinho tentar fechar, né? Na hora que a gente avalia. Então, por isso que quando a gente já conhece esse corpo, é mais fácil a gente manter um acompanhamento online, é mais fácil a gente conseguir prestar uma assessoria, enfim, uma consultoria da forma correta, do que quando a gente não conhece, tá? Isso. E aí, né? Então, diante disso tudo, o que mais ou menos tem sido a nossa prática, né? Existem casos na gestação que as queixas urinárias, pélvicas, até sexuais são importantes. Então, para essa mulher, é importante fazer uma avaliação de fisioterapia pélvica. Às vezes ela está perdendo muito xixi, às vezes não tá tendo uma continência legal, ou está com uma contratura tão importante que está tendo dor na relação. Então, para essa mulher, vai entrar numa questão de prioridade, né? Então, uma avaliação Com certeza. para melhorar a qualidade de vida dela na gestação. Então, essa mulher, a gente vai recomendar que apesar das orientações de isolamento social, a gente avalia risco-benefício, né? Então, para você, nesse momento, é melhor ir fazer uma avaliação presencial com fisioterapeuta pélvico. Com certeza. De uma maneira geral, para as gestantes que
tem essa preocupação em relação ao períneo, ao parto, né? Então, uma coisa que eu costumo falar da fisioterapia pélvica, né? A gente aproveita que isso virou uma coisa super importante na gestação e deixa a mulher fazer. Então, não, fisioterapia pélvica na gestação tem que fazer ótimo, porque a gente deveria fazer em outros momentos da vida e a gente não prioriza. Então, vamos Exatamente. utilizar o período da gestação para isso. Agora, isso é indispensável para ter seu parto ou mesmo para prevenir uma incontinência? Não, você pode fazer isso em outro momento, no pós-parto, daqui a um ano. Então, não precisa ser só na gestação, mas é muito importante, ajuda muito no parto. Então, o que eu, na minha prática, tenho feito? Tenho recomendado uma avaliação presencial com o fisioterapeuta, em torno ali de 20 semanas, que é uma fase de risco menor, né? Vamos dizer assim, a exposição da doença, porque o risco é maior no final da gestação. Então, vai lá no fisioterapeuta, faz uma avaliação em torno de 20 semanas e aí vocês combinam um tipo de acompanhamento depois online, né? E disso pode ser feito. Exatamente, na verdade, é o que seria melhor. Da gente adaptar esse tratamento, de forma que ela não corra riscos de se expor, de ter que sair de casa, enfim, mas ela ter, sim, uma prescrição correta do que ela deve fazer, que a gente só vai ter depois da avaliação, que ela tem que ser presencial. Isso. Aí já indo para outra pergunta, que é uma gestante de 32 semanas que nunca fez fisioterapia pélvica, ainda vale a pena iniciar? Essa pergunta é engraçada, porque o que é bastante comum é delas aparecerem no final. Assim, a fisioterapia pélvica, óbvio, ela é interessante lá desde o início. A gente tem que entender que tudo que a gente puder começar de forma mais lenta e gradual e desde o começo, a gente vai ter, teoricamente, mais resultados. Mas, porém, não quer dizer que não vale a pena começar no final. Porque como eu falei para ti, Jana, a fisioterapia pélvica, ela não é somente ali o períneo, o contrai e o relaxa ali da perereca. A fisioterapia pélvica também é a gente trabalhar o corpo como um todo, para esse corpo ter equilíbrio, para essa mulher, ao longo da gestação, não sentir tantas dores. Então, a gente trabalha o corpo todo. Apesar de termos um foco, nós trabalhamos o corpo todo. Então, a gente vai, de acordo com cada fase da gestação dessa mulher, respeitando as queixas dela, enfim, né, os sintomas ali de cada trimestre, a gente vai prestando esse acompanhamento. Quando a gestante chega no final para a gente vê, opa, reta final, o que é fundamental, o que é essencial. E aí a gente foca. Porque se a gente for receber uma paciente com 35 semanas, por exemplo, que quer tratar a perda de xixi dela, não vai rolar, entendeu? Uhum. Não vai rolar. Pode até ser que ela se sinta melhor, porque ela vai ter mais consciência e vai tentar, né, fazer a contração, mas eu não vou ter um resultado eficaz como se eu tivesse iniciado lá no começo. Isso. Tá? Então, para essa mulher de 32 semanas, o que a gente faria? Conversar sobre ali o parto, sobre posturas de partos, fazer com que ela entenda o que favorece o ato dela parir lá para frente e focar nisso. Uhum. O que eu vejo, às vezes, Lídia, é que quando a gestante vai para fisioterapia pélvica já no terceiro trimestre, às vezes intensifica, né? Então vai começar aí toda semana. Uhum, e nesse momento eu não considero que valha risco-benefício, ao menos que você tenha alguma questão muito importante. Mas assim, estar saindo de casa toda semana para ir para a fisioterapia pélvica para preparar para o parto, por exemplo, eu considero que o risco-benefício não vale. No máximo, então, fazer aquele esquema que a gente falou, faz uma avaliação presencial e depois segue o acompanhamento online. Porque uma coisa que as gestantes têm que entender é que nós, profissionais da saúde, se a gente não está totalmente em isolamento social, a gente pode ser o vetor de transmissão.
da doença para vocês. Então, às vezes vocês, ai não, mas eu só tô saindo de casa para ir lá na fisioterapeuta pélvica. Mas pode ser ela, né, a mulher jovem, assintomática, que vai te passar. Então, realmente, nesse momento, E, preferir Jana, o e não somente nós como profissionais de ter o risco da gente passar. Essa mulher até entrar no meu consultório, ela sai da casa dela, ela pega um elevador, ela cruza com alguém no estacionamento. passa pela Existe, né? recepcionista. Exatamente. Existe risco, né? Uhum. Então, tem que colocar na balança o que realmente vale a pena e o que realmente ela espera nesse momento. Eu acho que o mais sensato, sim, é se ela está apreensiva e se ela quer muito essa informação, é fazer uma avaliação presencial e nessa avaliação ser consideradas outras possibilidades de tratamento, mas daí online. Perfeito. É isso aí, gente. Tá. E aí, eu já fazia fisioterapia pélvica e a fisioterapeuta me manteve os mesmos exercícios. Isso tá certo? Assim, ó, na verdade, quando a gente prescreve algum tratamento para paciente, obviamente ela não vai ficar fazendo aquele tratamento somente uma semana. Existe um prognóstico e um tempo, um período, que ela vai realizar esse tratamento para a gente obter resultado. Eu não sei há quanto tempo você faz esse treinamento, esse tratamento. O que poderia ser feito é se você já tem uma consciência corporal legal, é vocês conversarem e você passar o feedback para ela, e ela, até online, ela pode modificar, por exemplo, a prescrição. Por exemplo, assim, Jana, eu fiz uma avaliação e eu oriento para essa mulher que ela faça 10 séries de contração de 4 segundos. Essa mulher ela vai perceber que no início ela consegue no máximo segurar aqueles 4 segundos e já não consegue mais. 4, 4,5 e não consegue mais. Ela vai ficar ali um período fazendo. 2 semanas depois, 3 semanas depois, ela vai perceber que 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, já conseguiu. Então, essa paciente que já tem essa consciência, ela pode informar para a profissional que atende ela assim, olha, 4 segundos eu já consigo. E aí essa profissional vai dizer assim, então vamos tentar 7? Uhum. E aí ela vai tentar 7. Se conseguiu 7, a gente fica um tempo no 7. Porque de nada vale ela ficar 5 meses... 5 meses não, né? Óbvio, a quarentena ela está um tempo menor, mas ironizando, de nada vale ela ficar 3 meses contraindo ao mesmo tempo. Você entende que daí ela não tem mais... Ela não tem mais ganho. Exatamente. Legal, ó, isso eu não sabia, bom saber. Então, nesse sentido, também dá para pensar que, em geral, não é a mesma prescrição para a gestação inteira, né? Vocês iriam mudando, né, ao longo da Com certeza. gestação, os tipos de exercício e tudo, né? Com certeza. Cada mulher, obviamente, um corpo, uma prescrição. Cada fase, a gente tem um objetivo, tá? Partindo do princípio que eu recebo uma gestante saudável, mas que ela apresenta, digamos, só queixa de perda de xixi. Então, a gente vai ter ali, ao longo do tratamento, um foco primário em trabalhar a contração para a gente evitar essa perda de xixi. Porém, essa mesma gestante, quando a gente se aproxima lá do finalzinho, próximo ao parto, eu já não vou mais trabalhar com essa gestante a contração. Porque para o meu bebezinho nascer com menos risco de laceração, para ele nascer de forma, né, mais tranquila, eu preciso de relaxamento. Então, vai chegar um momento que essa mesma mulher vai necessitar de uma outra abordagem. Entendeu? Aí a gente troca a prescrição para ela. É isso aí. Vamos ver o que mais. Eu não sei se eu tô falando muito, Jana, porque eu posso ser mais direta também. Não, acho que tá bem direto ao ponto. Tá me copiando, é?
Aham. Fazer um merchan para as lives de toda terça da Lides para Obrigada. a Mamãe, direto ao ponto. Obrigada. Deixa eu ver o que mais. Bom, acho que. Tá. Tem uma perguntinha a mais sobre aqueles dispositivos para ajudar na contratura. Teve até uma colega ginecologista que perguntou sobre o Elvi, se ele seria benéfico na preparação para o parto. Tá. Esse dispositivo eu não conheço, tá? Mas ele é similar a outros que a gente já tem no mercado. São aparelhinhos de biofeedback que a gente chama. São utensílios pequenininhos que a mulher ela introduz na vagina. E geralmente esse utensílio ele é ligado a um aplicativo do celular que vai passar o feedback para o telefone para saber se você vai estar contraindo ou não, se está contraindo bastante ou pouco. Esses aparelhinhos, eles são ótimos, tá? É uma novidade que a gente tem aí no mercado que faz com que a gente possa treinar em casa, né? E que a gente possa enxergar se está treinando certo. Quanto à questão deles prepararem para o parto ou não, vai depender de como ele vai ser utilizado. Por exemplo, você, Jana, comprou esse aparelhinho. Você vai ter que agendar uma avaliação, porque eu vou ter que te dizer como você vai utilizar esse aparelhinho. Porque senão a gente volta lá àquela questão de que a mulher ela não sabe como funciona o assoalho pélvico dela. Ela não sabe se ela precisa de força, ou se ela precisa de resistência, ou se ela precisa de sensibilidade. Essa mulher não sabe. E nem o aparelhinho, muito menos o aparelhinho. Então, não adianta ela só introduzir um aparelhinho, ligar, e achar que aquele aparelhinho está funcionando muito bem. Ela vai estar fazendo a mesma coisa que a mulher do Contrai Relaxa. Uhum. Tá? Então, assim, é super legal. Até agora, em época de pandemia, fez a avaliação, a gente programa o aparelhinho para essa paciente de acordo com o que ela realmente necessita, ela leva para casa e ela com certeza vai ter como saber se o treino que ela está fazendo está certo, porque daí ela vai estar vendo na tela do celular. Ah, legal. Lídia, agora pensando nisso também me ocorreu outra pergunta sobre o Epinô. Eu não sei se tu costuma recomendar, eu sei que tem fisioterapeutas que usam, outras que não. É possível utilizar ele sozinho, sem um profissional orientando o uso? Não. É que assim, quanto à minha opinião, eu não uso com todas as pacientes. Eu acredito que protocolos, eles existem a fim de estudo, né? Mas quando você recebe uma pessoa, uma mulher, você vai ter que avaliar e ver se aquele instrumento, enfim, se aplica bem no caso dela. Jana, é que a mulher ela vai introduzir, ela vai apertar até quando ela acha que pode apertar e não é somente apertar, você entende? Que existe todo um nível pressórico que é estudado, que é de acordo para aquela mulher. Então, não. É melhor a gente falar que não do que a gente tentar abrir aspas e as pessoas utilizarem da forma errada. Uhum. Porque eu sei que vende por aí, né? E aí a pessoa pode comprar e querer utilizar sozinha. Mas também existe uma graduação que vai aumentando, né? Com então, certeza. tem que ser feito com cuidado para também, senão tu vai mais machucar a tua musculatura do que qualquer coisa, né? E aí vai machucar antes do parto. O que as mulheres precisam, as mulheres, os homens, que nós precisamos entender no geral é que assim, a indústria ela está aí para fornecer equipamentos e instrumentos, o que é ótimo. Só que quando um profissional diz para você não sair usando, não é porque você não quer que o profissional não queira que você use esse produto. É só porque o produto não te conhece e você não conhece o produto. Você não é profissional para se prescrever um tratamento. Uhum. Você entende? É só essa questão. Você quer, Lídia, eu quero comprar um Joy-On, que é que nem esse outro dispositivo. Pode, mas então você vem, eu te avalio, a gente vê o que realmente você precisa fazer, a gente programa aquele aparelhinho para você
e conforme o seu feedback de sensações, a gente agenda ou um novo dia para mudar a programação, ou a gente vai passando uma nova orientação online. Ótimo. Pessoal, tem bastante gente entrando ainda, então hoje eu e a Lídia estamos falando sobre exercícios e fisioterapia pélvica, o que é possível fazer na quarentena. Podem ir escrevendo aqui as dúvidas de vocês. Boa parte das dúvidas sobre gestação a gente já abordou, mas as mulheres fiquem à vontade aí para interagir com a gente. Oi, Natasha. Agora já fizeram que a uma Natasha... perguntinha ali. Ah, é? Não vi. Não sei se você viu. Se plano de saúde cobre, esse tipo de consulta cobre. Uhum. Cobre. Aproveitando o gancho, a Natasha já é uma puérpera, então agora temos perguntas sobre puérperas também. Fisioterapia pélvica ajuda a corrigir diástase e mesmo se já faz 2 anos após o parto? Jana, o que resolve diástase é a fisioterapia pélvica. Sim. Primeiro, o que é diástase, né? Explica aí, que talvez tem gente que não sabe. Tá, não tem problema. E até é interessante, é super positivo que a gente sempre fique na mesma tecla, porque às vezes as pessoas não sabem e muitas vezes elas também têm uma informação equivocada, né? Do que são determinadas coisas. Diástase é quando a gente tem um afastamento dos músculos do abdômen. Barriga é cheia de músculos, que são os feixes nesse sentido aqui dos meus dedos, e ao longo da gestação, para esse bebê poder crescer e se desenvolver na barriga da mãe, esses músculos, eles vão se afastando um pouquinho, não tem como eles não se afastarem. Então, uma coisa tem que ficar bem clara. Toda gestante vai apresentar diástase. O que muda é se essa gestante será, se essa diástase será fisiológica ou se ela será patológica. Tá? Porque existe um grauzinho de afastamento que é considerado normal. Esse corpo sabe que tem um bebezinho ali dentro e ele sabe que vai ter que ceder um pouquinho para esse bebê continuar crescendo ali. Então, essa diástase, ela é fisiológica. A patológica é quando, por falta de força muscular, exercícios errados, sobrepeso, esses músculos, eles se afastam demais. Então, ao invés de afastar só isso aqui, eles se afastam assim. Então, essa mulher, ela tem esse bebê nasce, essa mulher, ela emagrece um pouco, e esses músculos, eles vão voltar, a barriga, ela diminui, porém, eles continuam assim. Então, essa mulher, ela tem aquela sensação de que tem sempre uma barriguinha ali. Nossa, mas eu emagreço e minha barriga não vai embora. Então, é porque os músculos eles ficam afastados e fica uma saliênciazinha ali, tá? Então, a fisioterapia pélvica, a gente consegue sim trabalhar a diástase. Claro que dependendo do nível dessa diástase, às vezes a gente não consegue tratar e aí é um outro tipo de procedimento, enfim. Mas na grande maioria dos casos a gente consegue tratar. E a gente consegue tratar, independente de ter sido 1 ano depois do parto, 2 anos depois do parto, a gente consegue sim, tá? Ótimo. E lembrando que a avaliação do fisioterapeuta é importante, né? Porque às vezes elas nos questionam e pelo menos eu como obstetra não tenho um super conhecimento de quanto é fisiológico ou não, até a gente sabe, né? Mas assim, do que você vai precisar, do tipo de exercício que vai fazer. Então, realmente é importante passar com o fisioterapeuta até para o diagnóstico e depois tratamento, né? Então, é o melhor profissional para tratamento da diástase mesmo. Porque, Jana, a gente vê muito agora nas redes sociais, né, que tem bastante informação. Volta e meia aparece aquele desenhozinho da menininha deitada. Ah, será que você tem diástase? Descubra se você tem diástase. Eu acho legal como forma informativa, até para instigar essa mulher, para ela saber se ela tem, ou para ela talvez se enquadrar. Olha, eu acho que é isso que eu tenho. É legal.
mas ela vai deitar, ela vai de forma... Tem uma margem de erro bem grande, né? Que ela vai perceber que ela tem, mas ela não vai saber que grau ela tem, ela não vai saber se é fisiológica ou patológica, e ela não vai saber o que fazer com essa informação. Uhum. Então, Exatamente. não existe a escapatória dela não ser avaliada se ela quiser tratar de forma correta. E outra coisa importante, né? Nem toda barriguinha de pós-parto é diástase. Exatamente. Também, exatamente. A maior preocupação das mulheres, né? Pariu faz 15 dias, meu Deus do céu, olha isso aqui que tá sobrando da minha barriga de ástase, o que eu vou fazer com isso? Calma, né? Exatamente. O nosso corpo muda, é meio pretensão demais querer que volte a ser o que era antes, mas dependendo do seu nível de treinamento e disciplina, pode voltar, né? Mas assim, é uma coisa que exige tempo e não é a prioridade no primeiro mês, nem no segundo, que esse corpo volte a ser o que era antes. Então, para tudo isso, já os cuidados desde a gestação, né? O que a Lídia orientou ali, postura de exercício, postura para levantar da cama, excesso, evitar ganho de peso excessivo na gestação, tudo isso vai fazer com que você previna essas mudanças no corpo que são inevitáveis ao longo da gravidez, né? Mas que previna o excesso delas, pelo menos, né? O que as mulheres confundem muito, Jana, é a flacidez abdominal com a diástase. Porque Uhum. a mulher também que acaba tendo um ganho maior de peso, enfim, até o próprio gestar, né, aquela distensão da barriga, quando volta ao que era mais próximo ao normal, fica às vezes aquela pele não é diástase. Então é mais uma outra coisa que não tem como a gente orientar, por exemplo, sem olhar para esse corpo, sem tocar nesse corpo, para poder prescrever de forma correta. E elas têm que entender também que você demorou 9 meses para o seu corpo passar por todo esse Boa. processo de transformação para esse bebê nascer. Você quer com 10 dias que o corpo... Tcharam, não tem como. Então, Uhum. é no mínimo 9 meses para o seu corpo voltar ao mais próximo do que era. Isso aí. E aí, falando nisso, Lid, a fisioterapia pós-parto, então, em tempos de pandemia, devo fazer, não devo fazer, como fazer? Então, na verdade, Jana, a gente volta lá ao que você comentou no início. O que está acontecendo com essa mulher? Quais são as reais queixas dela? Para saber se realmente há a necessidade dela sair de casa 3 vezes por semana num momento como esse. O quanto está Tá? impactando na tua vida, né? Exatamente. O que eu recebi, o que eu recebo. Semana passada eu recebi, essa semana eu recebi puérperas com dor na relação sexual. Então, são mulheres que se sentem ficam chateadas, enfim, porque elas tentam ter o prazer, elas tentam ter relação e elas sentem muito desconforto. Então, o que eu propus para essas mulheres? De fazermos uma consulta presencial, porque eu preciso ver para pelo menos eu poder orientar, para eu poder acalmar, para a gente poder traçar um plano da melhor forma. Então, se fosse uma queixa, eu quero emagrecer, eu diria, cuida da sua alimentação em casa, nesse período, cuida do que você come, se movimenta como você pode por agora, não se cobre tanto e daqui a pouquinho a gente se vê. Tá? Agora, uma queixa assim, que nem essas queixas de dor na relação, ou estou com muita dor. Não, então a gente vai ter que olhar porque tá doendo. É ruim a gente deixar uma paciente, enfim, com dor, né? Não é o certo. Mas é cada caso um caso, né? Então, por exemplo, uma preocupação que é a diástase, ela pode ser corrigida depois, não precisa iniciar o tratamento imediatamente após o parto, né? Ou faz diferença? Assim, Jana, faz e não faz. Quando a gente fala da diástase, as mulheres, elas enxergam só a questão estética, né? Que é o que as incomoda mais. A questão de ficar com aquela protuberância ali na barriga. Nós, como fisioterapeutas, a gente já enxerga tudo o que a falta de músculo ali na frente acarreta nessa mulher.
Eu Então, já por vejo exemplo, que vai acarretar na próxima gestação. sem falar, sem falar nisso. Então, assim, um exemplo simples. Uma gestante que desenvolveu ao longo da gestação uma diástase patológica, que é quando os músculos se afastam demais. Ela vai parir o bebê dela, vai ter diminuição de peso, mas esses músculos, eles vão continuar bem afastados, às vezes eles voltam somente um pouquinho. O que acaba acontecendo com essa mulher é que toda vez que ela espirra, que ela executa movimentos que aumentem a pressão no abdômen, ela não tem ali aquela parede para receber o ar e mandar para cima. Então, quem suporta todo esse aumento de pressão? O assoalho pélvico. Então, essa mulher, ela provavelmente tem a perda de xixi. Uhum, E isso vai incomodar ela. Você uhum. entende? Vai incomodar. Então, quando elas nos procuram, é a questão estética. Mas a nossa preocupação é o que pode vir a deixar de sintomas, né, nessa mulher. Então, basicamente, teria que ver. Teria que ver, mas eu acho que eu não consigo te responder que não, nem que sim, nem que não, sabe? Quanto à questão da diástase. Depende do impacto na vida novamente, né? O quanto isso Exatamente. tá impactando. Uhum. Em relação deixa eu esperar aqui que deu uma travadinha. Em relação a exercício físico e amamentação, eu posso treinar e logo depois amamentar? Pode, pode. Assim, Jana, a questão da amamentação, quando a gente orienta, é em relação a treinos. A gente está falando em época de pandemia, né? Tá. Em relação a treinos intensos. Dificilmente hoje uma mulher em casa vai conseguir fazer um treino super intenso num pós-parto na sala de casa. Tá? Eu acredito que seja bem difícil. Mas, de qualquer forma, a questão da amamentação é a seguinte. Quando a gente faz um treino muito intenso, o nosso corpo, ele produz mais ácido lático. E esse ácido lático, ele torna o nosso leite um pouquinho mais amargo. Então, às vezes, quando você treina de forma intensa e logo após o treino o bebê vem mamar, ele fica irritadiço e não mama porque o sabor que ele está recebendo não é o habitual. Então ele estranha. Então não é que esse nenê não vai mamar mais ou que você não está produzindo leite, porque a mulher no pós-parto, principalmente, ela fica insegura, né? Quanto à questão da amamentação. Então, se o nenê já não faz a pega de cara, ai, mas será que é porque eu treinei? Será que já não está saindo leite porque eu treinei? E não é isso. É que quando você faz um treino muito intenso, pode vir a mudar o sabor desse leite, tá? Então a orientação é: se você vai fazer um treino super puxado, fazer ordenhar, tirar o leitinho antes, que daí o nenê pode mamar normal. Ou você treina e tenta dar o mamar uns 30, 40 minutos depois, porque daí o sabor do leite ele não é afetado. Seria basicamente por causa disso. Exatamente. Outra coisa em relação a exercício físico no período da amamentação é que esse retorno ao exercício, por mais que tu teve uma gestação bem ativa, ele precisa ser gradual também, né? Então, Uhum. não é com 60 dias de pós-parto que tu vai estar lá na academia ou em casa tentando fazer o máximo de exercício físico. Então, a gente precisa ter um retorno gradual. E aí, isso naturalmente vai respeitar o ritmo do bebê, né? Porque no início, ele, principalmente quem tá fazendo livre demanda, mas como é que eu vou me organizar então? Tu oferece o leite antes de treinar, tu vai fazer um treino leve a moderado e depois vai esperar uns minutinhos ali para amamentar novamente. Agora, a partir do momento em que pessoas que fazem um treino intenso, principalmente muscular forte, que vai liberar mais ácido lático, é importante respeitar esse tempo aí de, no mínimo, meia hora para amamentar depois do treino. E outra coisa que tem que cuidar muito também em relação à amamentação para quem faz exercício físico é a questão da hidratação, né? Porque você tem que tomar em média 1 a 2 litros a mais de água
do que você tomaria em dias que você não faz o Uhum. treino, porque senão a sua produção de leite pode diminuir. E além disso, a questão de alimentação também, né? Às vezes essa mulher tá tão preocupada em perder peso ou voltar ao peso que faz exercício físico mais intenso e diminui aí o Não se aporte, alimenta, né? o E aporte diminui daí. nutricional. E aí a gente tem que lembrar que a mulher que amamenta tem um gasto calórico maior para produzir o leite, né? Em torno aí, então, se produz 1 litro de leite por dia, vai gastar em média 700 calorias. Então você tem que repor isso, né? Então é preciso se alimentar bem e aquilo que a gente já falou, respeitar o tempo do teu corpo de retornar à forma que você gostaria. Jana, eu que trabalho bastante com a questão do pós-parto, antigamente eu prescrevia bastante os exercícios, né? Hoje, com a função de existir, de eu ter a formação em LPF, eu acabo sugerindo o LPF pela própria abordagem de ser uma vez por semana, de ser menos tempo e de ser benéfico para a mulher, sabe? Para aquela mulher que sente a necessidade de sair de casa ou de se movimentar, eu acabo iniciando com esse método do que propriamente ir para uma academia, um crossfit, porque, nossa, o corpo ele precisa estar muito mais bem preparado para o retorno. Essas mulheres, a mulher ela precisa entender que o parto, por mais fisiológico que seja, ele provoca alterações no corpo da mulher. Então, você parir um bebê e sair depois a pular em cama elástica, não dá, entende? Tem que ter cautela. E outra coisa, essa mulher no pós-parto, geralmente essa dúvida de quando retornar para a atividade, elas perguntam grávidas, porque no pós-parto, no puerpério ali, elas somem. Por quê? Porque nos primeiros 40 dias, 50, você está ensinando, aprendendo a amamentar, você não dorme. Então, é lá para frente que você começa a se preocupar com a questão do corpo, na grande maioria das vezes. Uhum. Sabe? Então, para terem um pouquinho de paciência. E aí, isso vem uma outra dica que está relacionada à próxima pergunta, que é dicas de exercício para fazer em casa, né? Então, é possível fazer alguns exercícios em casa, agora na época da pandemia, ali de os cuidados que a gente tem que ter em virtude das mudanças do corpo da mulher. Então, eu vou fazer um alongamento, vou fazer um treino sozinha. Quais são os cuidados que essa mulher precisa ter? Tá. É no pós-parto, né? Ou é para pós-parto e gestante? Não, acho que mais para gestante agora. Tá, para gestante? Então, assim, em relação à gestante. Hoje a gente vê muito nas redes sociais também, nas lives de exercícios, né? O que a gente tem que levar em conta? Cada mulher se encontra em um período gestacional e, de acordo com o período gestacional que você está, existem mais indicações e algumas contraindicações, tá? Mas de praxe, o que dá para fazer? Se o corpo pede um pouquinho de alongamento, ok, dá para alongar. O que não pode, é o que a gente estava conversando antes, Jana. O que não pode é pegar, querer agora na gestação, colocar o pé atrás da cabeça e alongar demais, porque na gestação e a às gente vezes tu tem... vai conseguir, né, Lid? Exatamente. Exatamente. A gente tem uma produção de um hormônio ali na gestação, que é a relaxina, que faz com que o corpo fique um pouquinho mais flexível e maleável, porque esse corpo ele precisa dessa maleabilidade lá para o parto. Então, desde lá do teu primeiro semestre, tu vai perceber que as articulações elas parecem mais soltinhas. Então, você que antes conseguia trazer a perna só até 30 graus, na gestação você traz até 90. Daí você pensa, uau! Só que tem que ter um pouquinho de cuidado. Mesmo conseguindo, você só traz até onde você conseguia antes da gestação. É o Tá. certo. Isso aí, Tá? cuidar para não se exceder, né? E o mesmo se já tinha alguma questão de lombar, de joelho, alguma coisa assim, cuidar para não sobrecarregar, porque também vai ficar mais suscetível não fraturas, né? Mas me fugiu a palavra. Uma luxação e dor e É, se também machucar, né?
Exatamente. E gestante, acredito que não tenha tanto programa de grávida pulando. Não sei como é que tá aí, né? Porque a internet hoje, né, tem de tudo. Não é interessante durante a gestação atividades com impacto e nem no pós-parto imediato e talvez ali nos primeiros 6 meses não seria interessante essa questão de impacto. A gente tem que lembrar que na gestação o nosso assoalho pélvico, que é aquela rede, que é a redezinha de músculos que a gente tem lá no quadril, ela já segurava o nosso útero, o nosso reto, e hoje ela segura mais o peso de um bebê. Então, é um grupo muscular que ele já vive em trabalho 100% do tempo, porque ele segura esse bebezinho também. Então, a gente fazer atividades com impactos e pulos, a gente aumenta a sobrecarga nesse músculo. Então, a gente pode vir a ter perda de xixi, a gente pode vir a ter mais queixas se fizer esse tipo de atividade na gestação. E no pós-parto, é um músculo que está cansado de tudo que ele acabou de passar. Então, ele ainda não está preparado para você aumentar a sobrecarga nele de novo. Isso, ótimo. Lesões, obrigada, Dani. Essa era a palavra. Vamos ver a dúvida da Camila. Existe algum exercício que posso fazer em casa, apartamento pequeno, para preparar o períneo para o trabalho de parto? Isso a gente falou um pouquinho antes, não sei se você quer dar uma resumida, Lid. Então, Camila, a gente abordou isso, eu acho que lá no inicinho da live, Florec, em relação... Eu não consigo te responder de forma bem pontual, porque eu não sei como você tá, suas queixas, nada. O indicado é sempre fazer uma avaliação para que a gente possa te orientar, tá? Eu não sei de quantas semanas, se você consegue escrever aí para nós rapidinho, só de quantas semanas você tá? A Camila deve estar de umas 32, por aí. Olha, a Jana já anda esquecida. Verdade, Já anda tá falhando esquecida. a memória por aqui. Jana, você falou que acredita que ela esteja com quantas? 32. 32, tá. Ela acabou de confirmar. Eu não sei agora o que dizer, na verdade, porque eu não sei como você tá, entende? Eu não sei se você já fazia fisioterapia pélvica ou não. Eu não sei se já tá com um grau de força ali de períneo, ok, que a gente não precise contrair mais o seu períneo. Não sei Assim, como orientar agora. Eu vou dar mais uma mensagem de conforto, que eu acho que vai acabar até sendo para concluir a live, que a gente está chegando ao final da nossa hora. Boa, né? Boa. Que é o seguinte, em relação à fisioterapia pélvica, então eu falei um pouquinho sobre isso no início da live, que a fisioterapia pélvica é importante para a vida da mulher. Então, se você está em isolamento agora, é recomendado realmente que faça isso. Ela é muito importante e pode ajudar muito no parto, mas ela não é indispensável para o parto. Então, você vai parir mesmo sem fazer fisioterapia. Busque informações, exercícios, posturas. E aí, depois, quando tudo isso passar, você vai para o fisioterapeuta para fazer uma avaliação do seu períneo, de como ficou no pós-parto, para corrigir essas questões de musculatura, tanto de períneo quanto de abdômen, toda a questão que a fisioterapia pélvica pode abordar. Então, nesse momento, se você não pode, o que a gente tinha recomendado, Camila, é, se possível, fazer uma avaliação presencial com o fisioterapeuta para depois fazer um segmento online. Então, essa seria a recomendação. Mas para quem não puder fazer dessa forma, relaxa, gente. Vocês vão parir mesmo sem fazer fisioterapia pélvica. E aí, depois, vocês procurem um fisioterapeuta para ajudar vocês a resolver todas as questões e prevenir tudo que a gente bota de sobrecarga no nosso corpo e que vai impactar a nossa vida toda, né? Próximas gestações, principalmente lá depois no climatério, menopausa, quando a gente também começa a perder força muscular. É importante a gente conhecer o nosso corpo, o nosso períneo desde agora e treinar isso. Por isso que eu friso tanto a importância da fisioterapia pélvica. O quanto antes tu puder fazer, quem nunca engravidou, quem pretende engravidar ou quem não quer engravidar, mas procure um fisioterapeuta pélvica
para te ajudar aí para prevenir as disfunções ao longo da vida, prevenir e melhorar a tua qualidade de vida, né? Porque perder xixi não é normal, ter dor na relação sexual não é normal, e o fisioterapeuta vai te ajudar em todas essas questões. Toca sempre nas minhas lives, eu tenho que aprender a tirar para ele não tocar. Jana, e é importante também isso que você falou sobre a mulher procurar a fisioterapia, independente de ser gestante ou não, até porque quando, por exemplo, a mulher ela já tem um corpo preparado, quando ela nos procura grávida, a gente foca em outras coisas, porque muitas vezes a gente recebe uma mulher e a gente tem tanta coisinha para arrumar, para depois a gente focar ali no processo de acompanhamento gestacional, sabe? Então, assim, eu acho que é para a vida, assim como a menina menstrua e ela vai numa ginecologista e começa a ter todo esse acompanhamento anual, que é super interessante que sente na frente de uma fisioterapeuta pélvica, faça suas perguntas, que a gente explique, que a gente também oriente. Ah, tá tudo ok? Volta aqui daqui a X tempo, mas para a gente também poder dar o nosso olhar, porque muitas vezes, quando a paciente aparece para vocês, ela aparece porque ela tem uma disfunção. E essas disfunções, às vezes, elas existem por falta de força, por falta de resistência, e a gente consegue ver isso, sabe? E aí fica mais tranquilo para todo mundo. Exatamente. Que escreveu ali da fisioterapia. Que a fisioterapia pélvica, gente, independe da via de parto. A fisioterapia pélvica é para gestante, a fisioterapia pélvica é para mulher, em todas as suas fases. Isso aí. Então é isso. Espero que a gente tenha sanado muitas das dúvidas de vocês. Se algo ficou, coloco-me aí à disposição para responder. Acredito que a Lid também. E agradeço, Lídia, a disponibilidade. Em breve vamos marcar a minha avaliação presencial para depois seguir com o online. Exatamente. Mas hoje eu até falei para a Lídia, graças a Deus que eu fiz aquela avaliação ano passado. Não, esse ano ainda, né? Que eu estava fazendo acompanhamento de fisiopélvica com a Lídia, porque hoje traz toda uma consciência para o meu corpo durante a gestação que antes eu não tinha. Então, agradeço, Lid, a oportunidade de me ajudar e ajudar tantas mulheres, mesmo aí deixando um pouquinho a Maitê e o Theo por uns Ela minutos. já começou a dar um chorinho ali. Eu que agradeço, Jana, o convite e também me mantenho à disposição, qualquer dúvida no que puder ajudar, para gestantes que estiverem bem receosas e preocupadas, tem como a gente fazer consulta online, só chamar ali que a gente explica como funciona. E um beijo, Janinha, vocês dois aí. E obrigada, meninas, pela presença aí, pelo acompanhamento. Obrigada, pessoal. Um beijo. Até mais. Beijo. Até, Florzinha.